Né? Pode ficar. Roda tudo, Netão. Bom dia a todos. São 9h. Existindo quórum, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do Pleno. Ordem do dia. Discussão e votação de ata. Tendo em vista a discussão antecipada, coloco em discussão e votação a ata da 13ª sessão ordinária do Pleno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a ata da 10ª sessão ordinária do Pleno. 47/2015, TCE, Primeira Câmara, órgão Secretaria de Estado de Bem-Estar Social, CETRABS, recorrente Maria Marlúcia Moreira Pinto, relator, conselheiro Brito Bezerra. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, excelência. Com a palavra o relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Com a palavra o conselheiro Brito. Senhor presidente, colegas, membros do Ministério Público, doutor Diogo, trata-se de um recurso, de uma prestação de contas de 2009, da CETRABS, onde estava como secretária a senhora Marlúcia Pinto. Essas contas foram julgadas irregulares, e ela impetrou recurso em 2015 e agora nós estamos julgando o recurso. Passo a ler os dispositivos do voto. Item 1. Preliminarmente, pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2 e parágrafo 12º do artigo 32 e artigo 36 da Lei Orgânica deste Tribunal, com o inciso 2º do artigo 302 e artigo 308 do Regimento Interno. 2. Pelo provimento parcial do presente recurso para reformar o item 8.1, julgando as contas regulares com ressalvas, mantendo a multa aplicada, e pela exclusão do item 8.4 do Acordo 047/2015, Primeira Câmara, mantendo intactos os demais itens. 3. Pela ciência da recorrente do inteiro teor desta decisão. 4. Pela aprovação desse projeto de acordo. 5. Pelo arquivamento do presente feito, uma vez cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Senhora presidente, eu me declaro impedido para julgar esse processo. Ok. O processo continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, conselheiro Célio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Netão. Acompanho o relator, excelência. Mas Conselheiro... com uma pergunta. Vai permanecer a multa? Vai. Permanece a multa. Agora... Mas já não estaria prescrita a multa? Ainda não. Suspende. Porque o recurso ordinário suspende, né? O recurso suspende, né? Eu voto com o relator com a suspensão da multa por achar prescrita. Conselheiro Dantas. Presidente, há nos autos uma declaração de suspeição deste conselheiro, na época, para relatar o feito, e, embora a suspeição não seja ad eterno, mas eu não recordo aqui os motivos de foro íntimo, então eu vou permanecer com a suspeição. Excelência, só um minutinho. As contas são de 2009. Foi julgada em 2015. É por isso que, na minha avaliação, a aplicação da multa está prescrita. Mas nós não estamos aqui julgando as contas, nós estamos julgando um recurso. Pois é, mas como o recurso do julgamento das contas, o recurso é do julgamento das contas. Como considerando a situação, né? Quando foi dado provimento parcial por recurso para as contas serem regulares, né, o provimento parcial para a regularidade das contas, a multa fica prescrita por conta do prazo das contas serem de 2009 e o julgamento ter ocorrido em 2015. Bom, o conselheiro Netão já votou, né, pela retirada da multa também.
E o conselheiro Célio acompanhou na íntegra o conselheiro Brito. Isso, conselheiro Célio? Eu também eu acompanho nesse caso o Netão para retirada da multa, porque realmente já prescreveu isso também. Porque é o seguinte, conselheiro Célio, é só assim, fazendo uma retrospectiva, esse processo, no processo principal, não havia a prescrição da multa. Não? Porque nós temos aquele dispositivo na nossa lei que a citação interrompe a prescrição. Então, eu mantenho meu voto, acompanho na íntegra o relator. Então, declara aprovado o voto da relatora. Entendeu? Entendi. Encaminho. Mantenho na íntegra o Netão, ele não considera, ele não entende que a citação suspende. Esse a controvérsia aí. Declaro vencedor o voto do relator, a maioria dos votantes, que constituirá o acordo de número 30/2020, TCE pleno. Referendo. Decisão cautelar 14/2020, da relatoria do conselheiro Joaquim Neto, referente ao processo SEI 3048/2018, que trata de uma tomada de conta especial, irregularidade nas licitações, adesões, contratações, pagamento e execução de contrato de locação de veículo firmado nos anos 2014, 2015 e 2016 pelo Estado de Roraima. Com a palavra, houve a distribuição antecipada da cautelar do eminente relator, e se o relator não quiser fazer nenhum questionamento, nenhuma consideração sobre a matéria já está em discussão, mas com a palavra o relator da cautelar, o conselheiro Joaquim Pinto, Souto Maior. Excelência, esse processo é originário de um pedido do Ministério Público Comum, que arguiu o nosso termo de cooperação técnica e solicitou para a propositura da competente ação que o Ministério Público entender, que o nosso corpo técnico fizesse uma análise desses contratos. A questão é a seguinte: a ADE fez um procedimento licitatório e achou um preço, 8.000 e pouco por veículo. Em seguida, outros órgãos do governo fizeram uma adesão a esse contrato e, no decorrer da execução desse contrato, em que elas aderiram e ficaram independentes, alguns dos órgãos, além de pagar 8.000 e pouco por mês, contratou também a majoração aditivou o contrato em preço. A ADE, que é a mãe, que é a origem do contrato, encaminhou a esse relator, que já foi encaminhado aos demais, um embargo de declaração, que por mim foi recebido como agravo, em virtude da nossa terminologia. Nesse agravo, que eu recebi como agravo, a ADE diz o seguinte, que já cumpriu as liminares dadas, no sentido de que não existe mais contrato e não pagou o restante que a empresa teria direito a receber. Não pagou, não está no orçamento da ADE para pagar, porque a lei orçamentária deles não contemplam esse resto a pagar, e a disposição deles é não pagar. Então, esses desses dois itens, a ADE já comunica o cumprimento da liminar. Resta um terceiro nesse agravo que ela questiona, que seria a abertura de sindicância. Como eu recebi esse agravo ontem, eu liguei para o nosso técnico, nosso auditor técnico, Roberto River, e ele me disse: conselheiro, de fato, a liminar já está cumprida pela ADE nesses dois casos. Com relação à sindicância, o meu entendimento é que esse processo aqui substitui a sindicância.
entendeu? Acho que não seria oportuno, a não ser pelo prazo, né, deles lá, mas para a gente, a abertura ou não de sindicância tanto faz, porque já está cumprido e nós vamos agora, nesse processo, analisar se houve o sobrepreço da ADER na licitação. Se houver o sobrepreço na licitação, também haverá o sobrepreço na adesão que os outros órgãos fizeram, e muito mais será os órgãos que aditivaram. Então, eu até vou despachar para o Roberto Riverton em 5 dias se manifestar sobre o agravo. Mas, de antemão, as 2 liminares, as 3 imposições da ADE, que seriam não contratar, rescindir o contrato, já está rescindido, não pagar, já está não pago, e a questão de sindicância, por entendimento do próprio controle externo, é inócua. Entendeu? Então, eu estou apresentando para vocês a ação cautelar e, se entenderem, e eles querem, a ADE, que é a segregação do processo. Ou seja, como ela é processo-mãe, a licitação dela é a que deu origem para outras, com uma diferença: a ADE cumpriu o contrato do início ao fim sem majorar o preço. Os outros pegaram esse contrato e aditivaram, elevaram o preço. Eles querem a segregação do processo. Eu, no primeiro momento, já digo que vou indeferir a segregação do processo por entender que, se o primeiro processo, se o processo de licitação tiver majorado, todos os outros estarão. Então, não vejo como separar os 2 processos. Porém, vejo que a determinação de sindicância é inócua, não vai contribuir, não interessa a sindicância deles. Nós estamos apurando o processo aqui. Então, com relação ao agravo de instrumento, eu me manifesto com o seguinte entendimento: não segregar, continuar tudo uma investigação só, e, no que pertine à sindicância, a desnecessidade da sindicância, porque nós, aqui, controle externo, já estamos sindicando o processo. Está em discussão a cautelar do eminente conselheiro Netão. Senhora presidente. Pois não. Senhora presidente. Bom, estava analisando o processo, e aí eu quero fazer algumas ponderações e, ao mesmo tempo, também indagações que, se porventura a minha interpretação estiver equivocada, que o relator ou o chefe do controle externo possa me esclarecer, né? Bom, esse processo aí ele tem a seguinte premissa, né? Foram celebrados 26 contratos, né, entre o governo do estado de Roraima e a empresa KL Rent-A-Car, né, durante o período de 2014 a 2016. É isso mesmo? Me baseio no documento chamado aqui Apêndice 1, que está constando aí nos autos, o apêndice do relatório, onde tem 26 processos. E é o relatório que informa isso também, de forma que foram 25, mas aqui no apêndice 1 tem 26. Mas, enfim, né, foram identificados 26 contratos celebrados entre o governo do estado, dentre os seus vários órgãos e entidades, né, com a empresa KL. É isso mesmo? Foram celebrados 26 processos, mas não são todos os 26 que estão sob análise. Só um minutinho. Desses 26, 7 foram analisados, é isso? Em todos os 7 encontrados sobrepreço. Ok, beleza. Então, dos 26
celebrados, foram analisados pelo tribunal 7, né? Desses 7 foram encontradas várias irregularidades, né? Seja foi na fase de licitação ou não essas irregularidades também, né? Não, na fase de licitação, eu não sei se os outros contratos celebrados pela KL foram oriundos desse processo mãe, como está sendo chamado aqui. Entendi. Esse processo mãe é da ADE. Esses outros processos analisados estão vinculados a esse processo mãe aqui. Entendi. Ou seja, nesses aqui, os órgãos do governo aderiram a essa licitação da KL, da ADE, processo mãe. Os outros tantos, eu não sei qual foram a origem. Se foi outra licitação, se foi adesão a outra ata, eu não sei. O que nós estamos analisando é esses que foram originados nesse processo mãe. No processo licitatório em si, existem vários questionamentos, dentre os quais a participação de 3 empresas que teriam parentes. A KL que ganhou teria concorrido com nessa licitação outras empresas com parentes dessa KL. E outro item também, questionado pelo nosso controle externo, dentre outros, é a forma presencial em vez de eletrônica. Entendeu? Então, isso aí seriam as irregularidades no processo licitatório. A outra irregularidade seria a questão do preço. Pronto. Então, sobre a questão do preço, superfaturamento, a equipe identificou um superfaturamento nesses 7 que foram analisados, né, de R$ 15.087.276,49. Esse valor de 15 milhões, que é o superfaturamento indicado pelo corpo técnico, ele corresponde a 44,8% do que o Estado já pagou ou ainda tem que pagar à empresa KL em razão desses contratos. Ou seja, praticamente a metade é indevida, 44,8%. Ok. Né? E frisa, esse superfaturamento é em relação somente aos 7 processos analisados pela equipe técnica. Existem ainda outros 19 contratos, nós não sabemos se é da mesma ata ou de outro processo licitatório, mas existe ainda 19 outros contratos celebrados pelo governo do estado de Roraima e a empresa KL Rent-A-Car, que não foram objeto de fiscalização, não foram analisados nesse processo, né? Vejo que no relatório de auditoria há uma sugestão que foi acatada pelo relator de os demais processos, os demais contratos serem encaminhados ao controle interno do governo, do Estado, para que lá faça a análise. É uma das sugestões lá do relatório, qual o relator segue, ele adota todas as sugestões. Bom, então, dito isso, eu em fase de discussão ainda, mas aqui já é necessário adiantar meu voto para continuar com o meu raciocínio. Vejo, sim, que a cautelar atende todos os requisitos necessários para todo e qualquer cautelar, né? O perigo in mora, que é a questão de acontecer pagamentos ainda de faturas superfaturadas, né? O fumus bonis iuris, que é todo o arcabouço que o corpo técnico trouxe aí para fundamentar o seu relatório, né? Porém, eu quero fazer uma sugestão, porque não é de hoje que nós identificamos problemas de superfaturamento em contratos de locação de veículos no governo do estado de Roraima. Lembro muito bem que um dos meus primeiros trabalhos como
como procurador de contas, foi um contrato de aluguel de caminhonetes pelo período de 180 meses, e que após o trabalho que nós fizemos, né, o Estado gastaria menos se comprasse as caminhonetes. E, além do mais, né, o Estado, depois de 180 meses, poderia vender essas caminhonetes e abater um pouco a despesa que foi realizada. Ou seja, pagou-se, porque foi dada a cautela, eu pedi a cautelar, o tribunal deu, mas depois ela foi revogada. Pagou-se por 6 meses um aluguel, um valor acima do que era necessário para adquirir os bens. Ou seja, não era lógico e era óbvio que a contratação era desastrosa para o Estado, mas, no caso, pela Companhia Energética do Estado de Roraima. Não à toa, ela foi liquidada. É uma empresa que prestava um serviço essencial, quase não tem demanda por energia elétrica no Estado, ela conseguiu quebrar, por causa dessas questões, inclusive. Mas, enfim, então não é de hoje. E eu vejo que nós temos aqui 26 processos com essa empresa, 26 contratos, celebrados entre os vários órgãos do Estado e entidades. Então, a minha primeira... e aí eu também pergunto ao relator período, né, 2014 e 2016, que foi o período auditado. A escolha desse período foi em razão do documento do Ministério Público Estadual informando, é isso? Foi a solicitação do Ministério Público Estadual. Tá, então minha primeira sugestão, que eu quero colocar em votação também, em discussão, é ampliar o escopo desta fiscalização, porque nós vemos aqui graves indícios de dano ao erário, de fraude, de prática de ato de improbidade, de crime, né? Nesses contratos que foram analisados pelo corpo técnico. 7 dos 26 existentes. Então, primeiro, como nós vamos ampliar esse escopo? Qual que é a minha sugestão? Primeiro, ampliar o período de fiscalização. Também abranger 2017 e 2018. Se entenderem por bem, acharem que pode existir contratos ainda em vigor em 2019, também vamos 2019. Mas fixo aqui 2017 e 2018, porque estaria abrangendo os 5 anos dos serviços continuados, que em tese não poderia mais continuar, certo? Que é locação de veículos. Primeiro item, criaria-se um novo processo para o período de 2017 e 2018. Segundo, né, dentro desse processo hoje, ampliar o número de contratos fiscalizados. Vejo que alguns órgãos aqui, né, dos 7 processos, dos 7 contratos analisados pela equipe, alguns órgãos têm outros contratos também. Por exemplo, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi analisado pela equipe o processo número 1349/1600. Porém, existem três outros contratos a mais celebrados pela CEAPA com a mesma empresa, que é o processo 1792, o processo 3419 e o processo 2403. Que aí, por exemplo, o montante, né, o somatório desses 3 processos passaria de 3.984.000, que é o valor fiscalizado, para R$ 6.176.376, ou seja, a CEAPA hoje tem contratado com a AKL mais de 6 milhões de reais. A mesma coisa com a ADER. A ADER tem um contrato que foi analisado pela equipe, que é objeto desse relatório, porém possui 3 outros mais contratos celebrados com a mesma empresa. Tá? Eu estou utilizando aqui o apêndice 1 do relatório de auditoria. O colega que quiser acompanhar, está aí, deve estar aí no processo de
digital. Um documento aqui produzido pela própria equipe. E assim ocorre com a educação, e com a SER também. A SER tem 3 contratos com essa empresa. O Corpo de Bombeiro tem 2 contratos. Então, a minha sugestão dentro desse processo é ampliar o escopo para atingir também todos os contratos que os órgãos fiscalizados, neste processo que nós estamos discutindo hoje, a cautelar, sejam analisados também. Então, segundo, a ampliação do escopo. E criar 2 novos processos para a gente também aferir a legalidade da execução do contrato celebrado pela SER. Ela tem contratos com a KL 2 milhões de reais, e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima, que possui 2 contratos com essa empresa. A SER possui 3. E aí nós inverteremos a lógica. Hoje, nós, dos 26 contratos que essa empresa tem com o governo do Estado, nós fiscalizamos 7. Com essa sugestão, nós vamos inverter, né? Hoje nós fiscalizamos 7 e deixamos 19 de fora. Com a minha sugestão, nós vamos inverter. Nós vamos fiscalizar 19 e deixar 7 de fora, para que o próprio controle interno, se entender necessário, continue. Os menores ficarão de fora, os de menor relevância. Porque nós vemos aí um risco grave, já identificado nesses 7, desses mesmos problemas se repetirem nos demais contratos, sejam eles oriundos desta ata, desse processo mãe, que o conselheiro Netão citou, ou de outro processo. Porque nós sabemos que existe o termo de continuidade delitiva, né? O mesmo modus operandi irregular que deu certo, entre aspas assim, pode ser repetido em outros processos licitatórios, caso todos esses contratos não sejam oriundos do mesmo processo mãe. Então, as mesmas fragilidades, as mesmas irregularidades, há um risco enorme de terem ocorrido também nos demais contratos e respectivos processos licitatórios, caso sejam diferenciados. Por isso, eu já deixei claro aqui que eu vou seguir o voto do conselheiro relator, porém, a minha proposição é de ampliar o escopo dessa fiscalização, haja vista que a materialidade é enorme, temos aqui 15 milhões de reais de sobrepreço, equivale a quase 50% que o Estado já pagou ou ainda deve para essa empresa. Né? Nesses 7 processos, entre pagamentos já realizados e o que tem que pagar, o total é de 33 milhões. 15 milhões é quase 50%, é 44,8%. E também o grave risco que se tem dessas mesmas irregularidades aqui constatadas, desses 7 processos, se perpetuarem, se repetirem nos demais. Seja em 2014 e 2016, seja em 2017 e 2018. Que aí teríamos os 5 anos, né, da possibilidade de prorrogação contratual de serviço contínuo. Então, essa é a minha proposição, ampliar o período, para ficarmos com 5 anos, e ampliar nesse processo aqui, para se atingir todos os contratos celebrados por esses órgãos com a empresa KL. E também criar 2 novos processos de fiscalização, e aí o relator de cada conta seria, ou ficaria tudo conexo com o mesmo relator, inserir a SER, que possui 3 contratos, que soma o valor de 2 milhões e 100 mil reais, e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima, que possui 2 contratos com essa mesma empresa, totalizando o valor de R$ 1.844.278. Os de menores monta, ok, a gente encaminharia para o controle interno para tomar as providências. Conselheiro Bismarck. Pois não. Conselheiro Bismarck, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência e contra ela
não tenho nenhuma oposição. Só faço uma ressalva. CPI, investigações de todo gênero, quando ela começa a aumentar muito o escopo no mesmo processo, significa dizer atrasar o andamento do que já está mais adiantado. Esse processo que foi deferido a liminar, com relação a esses 7, na minha opinião, ele não deve ser aumentado o escopo, a não ser quando Vossa Excelência diz para chegar até 2018, aumentar o lapso temporal de investigação. Porque esse aqui já vai entrar na fase de defesa, já vão ser intimados os órgãos públicos, os jurisdicionados, a apresentar as suas defesas nesses 7 processos sob análise. Se a gente aumentar o tempo para 2018, não vai interferir muito. A gente pode fazer, na minha avaliação, vai atrasar um pouco esse, né? Porque nós vamos ter que, primeiro, mandar o controle externo analisar o de 16 a 18, para depois ser produzido novo relatório, ser encaminhado nova medida cautelar ou não e tal, e aí outras providências. Quer dizer, nós interromperíamos o andamento desse aqui, entendeu? Na minha avaliação, aqui no mínimo mais uns 6 meses do pé que já está esse aqui. Conselheiro, eu só gostaria de contribuir com relação a essa extensão da data, assim que possível, conselheiro, se for permitido, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da data. Pois não. Ah, tá. Então, conselheiro Bismarck, na verdade é o seguinte, a proposta do Ministério Público era para que trabalhássemos no contrato entre 14 e 16. Mas com relação ao dano ao erário e também com relação à prorrogação dos contratos, os fatos se estenderam até 2019. Então, o relatório ele traz informações de dano ao erário apuradas até 2019. Tá? Nós temos aí o apêndice 2, apêndice 3, que vão demonstrando que essa apuração já se estendeu para além do período inicialmente previsto. Era justamente aí então porque, salvo engano, eu ia chegar aqui. Eu estava pedindo para analisar isso. Nesses 7 processos aqui, já está projetado até 2019. Até 2019, aqueles que têm despesa, que tiveram despesa que se estenderam até então. Né? Encerrado. Então, nesse processo aqui, ele já está... Eu ia só me certificar, o dano ao erário já foi até a data que ele foi anulado. Esse processo foi anulado. Nos processos investigados, eles pararam a vigência em 2018, dezembro de 2018. Certo. Então... E alguns... Me permita, conselheiro, eu sei que estou interrompendo, mas em um ou outro caso chegou até fevereiro de 2019. E aí, obviamente, a investigação foi até esse período também. Então, eu concordo com Vossa Excelência, diligenciar em todos os outros processos feitos com a empresa KL, isso aí eu concordo inteiramente com Vossa Excelência. Eu só não gostaria de mexer neste processo aqui, primeiro pela limitação de prazo que foi dado para o Ministério, que foi pedido pelo Ministério Público Comum. E esse aqui já está no forno, está na fase de defesa. Qualquer outro aumento, concordo com Vossa Excelência, de acordo com os relatores que têm sob si relatorias de processos de órgãos públicos que tenham contratado com a empresa, que façam as suas auditorias, tomada de conta especial, enfim. Mas, com relação a esse, eu acho que o prosseguimento dele retardaria se a gente aumentasse o escopo. Tá, então, assim,
retiro, então, a primeira sugestão de ampliar o período, tendo em vista, como foi informado aqui pelo controle externo, que a investigação, a fiscalização, né, ela ampliou o escopo, avaliando a execução dos contratos até fevereiro de 2019, aqueles que até por lá tiveram efeitos, não é? Então, abrangeu todo o período aqui a qual eu estava me referindo. Ok, então esse é o retiro. Em relação, né, a segunda sugestão de ampliar o número de contratos fiscalizados, né, o número de órgãos, por mim, conselheiro Netão, tanto faz se seja nesse processo hoje ou em outros, né, desde que saia aqui uma decisão do pleno, né, nesse sentido de se criar os processos de fiscalização em relação aos outros contratos, na forma, na orientação que eu segui aqui, né? Todos os órgãos que fazem parte desta decisão, com outros contratos, acrescendo a SER e o Corpo de Bombeiros Militar, a partir do ano de 2014 até a efetiva revogação desses contratos. Com relação a isso, Excelência... Esses autos ou em outros processos, não importa. Agora, seria... Só terminar o raciocínio, seria mais útil e mais eficiente que se congregasse em um único processo, para não termos vários relatores, vários trâmites com disparidade de datas em fases diferentes, né? E que a decisão não seja tão estratificada, né? Teríamos dois processos tratando do mesmo tema, um sob a relatoria do conselheiro Netão e outro de outro conselheiro aqui, conforme a gente estabelecer, conforme estiver estabelecido em algum normativo nosso, eu não sei dizer se há essa determinação de relatoria normatizada. Pois não, conselheiro Netão? Olha, no item C do que o controle externo encaminhou para esse relator e que foi acatado, ele diz o seguinte: tendo em vista o item 2.10, que trata justamente das irregularidades, recomendar ao governador do Estado que determine a Controladoria Geral do Estado a realização de auditoria interna com os seguintes escopos: verificar eventuais irregularidades, incluindo sobrepreço e superfaturamento, nos contratos contidos no apêndice 1, verificação do adequado registro contábil realizado, haja vista a existência de faturas sem liquidação e despesa, e verificação da existência de contratos cujos veículos foram devolvidos, devolvidos e não foi encerrada a vigência do contrato. E, ao final, informe a esse tribunal acerca dos resultados. Eu entendo que o controle externo fez essa sugestão para esse eminente, para o relator, e o relator acatou. Eu acho que foi dizendo assim: nós estamos com muito serviço para apurar. O controle externo determinado que faça essa apuração já vai trazer para o tribunal uma visão mais panorâmica, uma visão mais acertada, né? Mas já vai passar por um primeiro crivo. Já está contido na determinação que esse conselheiro acatou, na recomendação que esse conselheiro acatou do controle externo. Porém, fica a Vossas Excelências, eu voto com Vossa Excelência no sentido de que se aumente o escopo, tudo, só com o contraponto de que esse processo possa continuar para que, como está, para que chegue ao fim mais rápido possível e continue a discussão. Eu li esse item C, conselheiro Netão, e Vossa Excelência acatou, porque acatou todas as sugestões, mas eu discordo dele. Por quê? Primeiro que o controle interno já se mostrou ineficiente durante esse período, porque várias dessas irregularidades ocorreram na fase de licitação, ele atua justamente nessa fase
e deixou passar. Segundo, se o tribunal não tem dificuldades, o controle interno tem 1000 vezes mais, porque o controle interno hoje, se eu falo hoje, ele não tem estrutura, tá? Física e nem de pessoal. Não existe lá, por exemplo, auditor concursado, tudo cargo comissionado. E esse é um tema que a gente tem que enfrentar aqui, que essa realidade da Controladoria Geral tem que mudar. O tribunal tem que determinar determinar que seja mudada essa realidade, que não existe um órgão de fiscalização 100% comissionado, desde o seu chefe até o cargo mais baixo, passando pelos auditores. Então, assim, ele já se mostrou ineficiente, porque deixou passar essa série de irregularidades, né? E não tem estrutura, né? Hoje não tem estrutura. Já está atuando nos processos de Covid, muito, que exigência maior, e eu acho que nós temos 2 critérios básicos para poder trabalhar, atuar, né? Critérios de auditoria. Risco e materialidade. Materialidade nesse aqui, 100%. Risco nos outros também, 100%. E outras questões de cunho estrutural, eu acho que aqui internas nossas, para se definir um aumento de escopo, no meu entender, na minha concepção, não entra. Entra o que eu vejo. Bom, é risco? É risco. A materialidade é relevante? É relevante. Então, a gente tem que atuar e não passar por um controle interno que, muito provavelmente, vai ter muito mais dificuldade do que nós. Então, agora, se for, para mim, realmente não é relevante, conselheiro Netão. Se Vossa Excelência entende que iria atrapalhar, ok, a minha proposta é o seguinte, então, não nesse processo, mas que saia daqui um novo processo de fiscalização, só que aí eu peço que seja consolidado em um único relator, para a gente evitar tramitações em tempos diferentes, em prazos diferentes, e decisões eventualmente contraditórias, para fiscalizar todos os contratos dos 7 órgãos e entidades aqui, composto desse processo, e acrescendo a SER e o Corpo de Bombeiro Militar. E aí nós inverteríamos a razão. Hoje, dos 26 contratos que existem com essa empresa, que não existem mais, mas que foram executados com essa empresa, dos 26 a gente fiscalizou 7, 19 estão de fora. A gente vai inverter. Dos 26, nós vamos fiscalizar 19. 7 vão ficar de fora, e aí o controle interno, se entender necessário, acho que o próprio governo do Estado deve ter dado o atual governo deve ter dado essa determinação, porque foi em dezembro de 2018, então acho que foi na intervenção que esses contratos foram todos revogados. Então, ou seja, já na atual administração. Então, essa seria a minha sugestão. Oi? Terminou? Terminei. Continua em discussão. A cautelar do eminente conselheiro Joaquim Neto. Vamos, então, para a votação. Então, Senhora presidente. Sim, pois não, conselheiro. Vê se eu entendi aí, porque para votar tem que entender bem o que estamos votando. O conselheiro relator, Joaquim Souto Maior, mantém a cautelar. Foram 7 empresas que estão nesse bojo da cautelar, e o apêndice 1 está aqui contendo 26 contratos. E são 7 o bojo da cautelar. O conselheiro Bismarck sugere que aumente de 7 para 26, ou seja, a determinação da cautelar alcança os 26 contratos. Não. Conselheiro Brito, só para explicar então. Não. Acompanho o conselheiro Netão na integralidade, tá? Inclusive, aqui eu quero fazer um apêndice em relação à determinação de sindicância. Meu voto é para manter, porque a lei de sindicância é para apurar a responsabilidade funcional do servidor, eventual servidor, que possa ter participado em colúrio, e aí até receber a pena de demissão.
o que nós não fazemos aqui no controle externo. Então, acho que ela também é uma medida salutar e importante. Por isso, eu voto também para que ela seja mantida. Mas, a verdade, a minha sugestão eu acompanho na integralidade aqui a decisão, porém, proponho um novo processo para abranger, tá? Não só 7, mas os 19 contratos que essa empresa mantém. Seria um novo processo para conter as 19 empresas que não está contido nesse processo cautelar. E seriam mais... Só um minutinho, deixa eu fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seriam mais 15 contratos a serem analisados pelo tribunal. Que tinham contratos com essa mesma empresa KL. KL. Quais seriam os órgãos fiscalizados, né? Todos os contratos celebrados com a KL, pelos órgãos que já são parte nesse processo, entendeu? Os outros contratos, com o acréscimo da SER e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima, que não foram objeto de fiscalização neste processo que a gente está apreciando hoje. Perfeito. Conforme o controle externo, os anos 2018 a 2014 a 2018 está sendo levado em consideração em todos os contratos, né? Inclusive alguns até fevereiro de 2019, quando o novo governo rompeu os contratos restantes. Então, retira-se da sugestão e o controle externo garante, através do relator, que já está contido, já está contemplado no processo original. Conselheiro Brito, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. O que se está votando é o seguinte: o conselheiro Netão justifica que é importante a gente concluir essa fiscalização que já está na fase de defesa, que exatamente que contempla sete processos, né, conselheiro Netão? Isso, 7. Processo. O conselheiro Bismarck levantou dois questionamentos. Primeiro, com relação ao exercício, mas que já foi justificado tanto pelo controle externo como pelo relator, que os exercícios já estão contemplados nesses processos. Então, perfeito, não temos nada a ver com o exercício. E o conselheiro Bismarck está sugerindo que, se não for incluso nesse processo, que se abra um outro processo para verificar esses outros contratos que não estão sendo contemplados nesse momento. O que é que o conselheiro Joaquim acata? Que seja incluído no bojo desse processo ou que tenha um outro processo? Eu acato a sugestão do conselheiro Bismarck para que ela seja cumprida em outros processos. Não nesse aqui, que já está numa fase adiantada. Para não ter prejuízo desse aqui, abrir novo prazo de defesa, vir nova... Primeiro vai ter que ser feito um novo relatório do corpo técnico, um novo achado de auditoria. Enfim, esse aqui ficaria paralisado. Discordo só do conselheiro Bismarck, no sentido de que fique só um conselheiro responsável pelos outros processos, pelo seguinte sentido: existem anos, né? Vamos supor, o primeiro ano a ser analisado, que seria 2014, o conselheiro da SE, por exemplo, de 2014, ficaria com todos esses processos para fazer essa averiguação até 2018. O conselheiro da Secretaria de Agricultura, por exemplo. Secretário, né? O secretário. O relator. É problema de relator, porque não vejo como tirar a competência do relator em função do ano. Pois entendeu? Porque eu posso fazer uma sugestão, Netão? Eu também tenho observando aí o que vocês estão falando, entendeu? Eu acredito que esses outros 15 processos que faltam para ser analisado, eu concordo na íntegra contigo que essa parte inicial tem que dar sequência, porque já está em andamento,
E os demais, em vez de você abrir um novo processo para todos esses contratos, entendeu? Nós vamos exatamente bater de frente com o relator de cada. Porque eu sou relator, por exemplo, de 2014, 2015, mas não sou de 2016, não sou de 2016 e 2017, não sou de 2018. Então, por que então esses processos sejam encaminhados para cada relator, que faça o levantamento dos processos, desses aí, e seja encaminhado para os seus respectivos relatores? Entendeu? É assim que eu entendo, Excelência. Hã? É assim que eu entendo. Eu também Por função entendo da competência do ano próprio. Que cada um, senão a gente vai chegar, eu estou trabalhando no processo, aí vai aparecer uma decisão de um outro relator em cima da prestação de conta que eu já estou fazendo. Então, vai ficar sobrepondo. Então, eu sugiro que pode até abrir o processo, mas que, a partir do momento que for feito, seja encaminhado aos respectivos relatores de cada ano, entendeu? Acho que esse assunto seja visto dentro das contas anuais, isso? Exatamente. Então vamos ver como votamos, então. Então, conselheiro Brito. Eu voto com o relator, com o acato desse argumento do conselheiro Célio, que cada relator, a partir do momento que se abrir o processo, cada relator julgue das suas contas anuais. Ok. Conselheiro Célio. Eu voto com o relator na íntegra, e com a sugestão de mudança para que todos os processos, entendeu, seja aberto o processo e, no momento da apuração, quando apurado, as suas respectivas prestações de conta, aos seus respectivos relatores. Conselheiro Dantas. Problema. Presidente, O conselheiro Dantas pediu a palavra primeiro. nós temos que votar se referendo ou não. Estão fazendo as duas coisas, conselheiro. Estão fazendo as duas coisas. Votando o referendo do conselheiro Netão pela não ampliação do escopo, continuar como está dentro do escopo. E aí o que está sendo questionado é assim, esses outros processos serão objeto de investigação, se eles serão vistos nas contas anuais de cada relatoria ou se seria um processo único, centrado no único relator. É isso que a gente está votando, conselheiro Dantas. Pelo menos é que eu entendi. Mas primeira questão, qual conta anual? Porque nós temos um período de 2014 até 2019 de vigência desses contratos. Qual que é a conta anual que vai fixar o relator competente? Eu acho que é a primeira conta, que é 2014. Não temos contas julgadas. Entendo o conselheiro Bismarck e veja assim, nesse processo, eu estou analisando, o processo veio para mim porque eu sou relator da ADE, né? O processo, a representação do Ministério Público veio para mim por conta de ser relator da ADE. Eu continuo com da ADE. Aí, a sugestão agora do conselheiro Célio implicaria dizer o seguinte: a liminar foi dada, se referendada, vai 2014 para o relator da Secretaria Estadual de Educação, aí o outro, Secretaria de Agricultura, o Agência de Defesa Sanitária fica comigo, a Secretaria do Estado da Fazenda vai para o da Fazenda, o Civil para o Civil, a Polícia Militar e o DETRAN já para os seus respectivos relatores. Porque essa liminar ela foi dada origem, pedido do Ministério Público, analisado. Chegamos a essa conclusão, foi dada a liminar. Mas essa liminar está transcendendo, como foi analisando um pedido do Ministério Público, ela transcendeu o fato das relatorias originárias. Eu analisei o processo da ADE, que teve essas outras secretarias envolvidas. Então, referendada a liminar, referendada a liminar. O que acontece a partir daí, no entendimento do conselheiro Célio, que o conselheiro Brito acompanhou e que eu também
que eu também acompanho, qual é o marco iniciatório que inicia essa investigação? 2014. Então, conselheiro Netão, vai ser a partir de 2015. O Jonas está lembrando que agora nós temos uma prescrição. Então, são 5 anos, né, para entrada para análise do processo, a partir de 2015. Então, essa liminar agora, no meu entendimento, vai para as contas da Secretaria de Educação, para a Secretaria de Agricultura, para a Cefaz, para a Casa Civil, para a Polícia Militar e para o Detran. Esses relatores vão receber essa liminar dada geral aqui, convalidada, e, a partir do recebimento dessa liminar, estender a investigação. Eu, dando essa liminar, eu vou me aprofundar na minha origem, a DE. O secretário de Educação, o relator da Secretaria de Educação 2015-2014 vai receber essa liminar e, a partir daí, ela convalidada pelo Pleno, desenvolver essa e todos os demais casos da AKL. A Cefaz vai desenvolver essa e todos os demais casos da AKL. Entendeu? Não, eu fico... Conselheiro Netão, não, Vossa Excelência está dando liminar sobre todos esses processos vinculados a essas secretarias. Vossa Excelência continua até a análise do mérito desse aí. Inclusive, já foi determinada a citação, né? Pois é, Vossa Excelência vai encaminhar o resultado do mérito para as contas, para que realmente não haja o bis em ida. O conselheiro relator de cada uma. No mérito só. Bom, para mim tanto faz, mas eu vou analisar os processos do ano de 2015 de relatoria que não são minha. Isso, mas é porque está concentrado nessa cautelar. Então tá bom, então fica assim. Você vai encaminhar o resultado, mas já de mérito, não é o resultado da cautelar. Tá bom? Então tá bom, vai ficar assim, e cada conselheiro relator vai abrir o seu competente processo referente ao seu ano de relatoria dos processos que envolvem a KL. Bom, é isso que o Pleno está decidindo, né? Pronto, tá bom. Conselheiro Dantas, voto só Vossa Excelência. Pelo referendo da cautelar. E a gente está vendo a questão das relatorias. Concorda também que seja visto nas contas anuais de cada relator a partir de 2015? Sim, tranquilo. Ok, então. Então, declaro vencedor, declaro referendada a cautelar 014-2020, do eminente conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior, e em ato contínuo, né, que o controle externo, né, Jonatas, coloco como ponto de auditoria para verificar isso nas contas anuais e todos os demais processos da KL listado pelo conselheiro Bismarck. Ok? Comunicações, conselheiro Bismarck, uma comunicação. Nada a comunicar, presidente. Conselheiro Brito. Nada a comunicar, senhora presidente. Conselheiro Célio. Nada a comunicar, senhora presidente. Conselheiro Netão. Nada a comunicar, Excelência. Conselheiro Dantas. Nenhuma comunicação, presidente. O Ministério Público, esqueci que é em primeiro lugar que eu pergunto, esqueci hoje. Nada a comunicar, presidente. Controle externo, a comunicação. Conselheiro, eu tenho sim uma comunicação rápida a fazer. É sobre o trabalho que nós temos desenvolvido nos painéis públicos de acompanhamento de diversos assuntos de interesse do tribunal, inclusive, nesse momento, preponderantemente, o acompanhamento da Covid-19. Esses painéis públicos eles foram levados ao conhecimento de todos os nossos relatores, né, por meio de um processo no SEI, também foram levados ao conhecimento do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e demais órgãos parceiros nesse sistema de controle, certo? Eu só quero ressaltar que há 2 semanas atrás, após essa comunicação, houve o ingresso no painel de acompanhamento da Covid de 2 informações novas. E aí destacar que são informações de interesse, caso alguém esteja se servindo dessas informações. A primeira é que trata do coeficiente de mobilidade da população por data. E lá a gente tem um panorama de como tem sido o comportamento da nossa população de Roraima com relação a permanecer em casa, com relação a ir a mercados,
ir ao trabalho e outras atividades cotidianas em geral, certo? E esse gráfico demonstra aí no decorrer das últimas semanas como tem sido o comportamento da nossa população. São dados que foram coletados a partir de uma base da Google, foi disponibilizada nesse período de pandemia para esse tipo de acompanhamento, né? E temos também um outro dado que fala do coeficiente R, né? Alguns chamam de RE, outros chamam de RT, que é aquele coeficiente de reprodução. Isso é um dado que foi produzido por um grupo de cientistas que vem acompanhando esse coeficiente de reprodução do vírus. É um dado importante para fins de acompanhamento da capacidade de contaminação ainda do vírus. Então, essa informação também consta no nosso painel, pode ser utilizada tanto pelos nossos conselheiros, pela nossa equipe interna, e esse painel, como ele é público, ele também fica à disposição da população. Então, é só para trazer a informação dessa novidade que já consta no painel. Muito obrigado. Okay. Da presidência, só comunicar que já foi disponibilizado para todos os relatores o levantamento do limite de pessoal, onde o nosso tribunal, pelaquela lei 272, nós temos que ficar até o final do exercício com 0,2. Nós não tivemos aumento nenhum de pessoal, mas em função daquele recurso da repatriação que caiu em dezembro, né? Agora, nosso limite de pessoal nesse primeiro quadrimestre veio 1,12. Então, nós temos que, nesse quadrimestre, chegar a 1,08. Então, possivelmente, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Tirar pessoal da área de comissionado para que a gente chegue esse limite. E comunicar também que nós já ingressamos, né, com aquela ação questionando o nosso limite junto à Assembleia e esperamos que consigamos os resultados, né, para que a gente possa equilibrar o nosso limite pessoal. Era essas considerações, esse assunto que a presidência tinha a comunicar. Nada mais havendo a tratar, são exatamente 10h03, declaro encerrada a presente sessão.